O grupo de trilhas Lobo Guará, com fundação em abril de 2007, realizou uma pesquisa com participantes do pedal ou ciclismo, modalidade que tem crescido nos últimos anos. A nossa reportagem conversa com o ciclista e organizador da pesquisa, Neidson Eloy, que vai nos explicar um pouquinho como foi feita essa abordagem aos ciclistas aqui da cidade de Feira de Santana. Inicialmente, Neidson, qual foi o objetivo, a metodologia também aplicada para essa pesquisa e o porquê dela existir? Eu vou começar com o porquê. É o fato de não existir, apesar de ter muitas pessoas que pedalam na cidade, não existir nenhuma estatística oficial disponível sobre o ciclismo em Feira de Santana. Então achamos que deveríamos fazer alguma coisa. Fizemos essa pesquisa de uma forma voluntária, utilizando ferramentas do Google Forms, né, os formuláriozinhos online, que as pessoas iam e davam respostas bem lúdicas, bem tranquilas sobre o assunto de bike. Então foram pesquisados 28 grupos ciclísticos, utilizando essa organização dos grupos existentes, e a gente descobriu que pelo menos tem 74 grupos ciclísticos em Feira de Santana, né? Aí, dentre eles, a maior parte pratica o mountain bike e a bike de estrada, que é chamada speed também. Então, a partir dessa pré-organização, a gente fez essa pesquisa que está divulgada lá no blog do GT Lobo Guará. Nessa pesquisa há vários dados, e o que é que você coloca como dado principal, ou os dados principais, para nortear também esse estudo de vocês? Bom, os principais assim que a gente levou em consideração, por exemplo, é que o que desestimula mais as pessoas a pedalarem em Feira de Santana. Primeiro, a questão de falta de estrutura cicloviária, e segundo, a questão da marginalidade, os assaltos, né? A gente pesquisou, estarreceu-nos a informação que 70% já conhece alguém que já foi assaltado com o uso de bicicleta na cidade, e 61%, em torno de 61%, conhece alguém que já foi acidentado no trânsito. Então esses dois pontos são fatores bem pertinentes na questão assim, de implantação de políticas públicas para incentivo ao esporte, para incentivo à mobilidade sustentável através da bicicleta. E, infelizmente, são coisas que faltam serem trabalhadas melhor aqui em Feira de Santana. Vocês pretendem usar essas pesquisas para outra finalidade mais adiante? Qual finalidade seria? A ideia era apresentar isso ao poder público, né? Nós fizemos em 2018, era para no início de janeiro de 2019 a gente apresentar à Câmara de Vereadores, ao prefeito, né, aos deputados daqui da região, para que eles conseguissem nos ajudar em implantação de ações que viessem a melhorar essa situação. Só que a pandemia veio e nós fizemos isso de uma forma online. Nós fizemos uma live explicando, mostrando os resultados, e essa parte presencial de entrega da pesquisa ainda não foi feita, né? Aguardamos que essa pandemia passe para que a gente tenha reuniões aí com o pessoal do Legislativo e do Executivo Municipal. Então a metodologia foi através de plataformas digitais online, gratuitas, online. A gente fez um link, né, para membros e outros para líderes de grupos. Eram dois links, duas pesquisas, e com uma série de perguntas que foram respondidas por eles. E foi estimulado em passeios ciclísticos, em eventos ciclísticos, tipo o encontro aqui da Princesa do Sertão e outros aqui da região. E alguns grupos próximos da feira também responderam, como São Gonçalo, Birimbau, teve outros locais que o pessoal também respondeu essa pesquisa. Entrando na questão da pandemia, é claro que com ela os adeptos ao pedal cresceu mais ainda, por ser um esporte hoje mais seguro, e que outros fatores levaram as pessoas também a aderirem o uso da bicicleta durante esse período, já que você citou que cresceu muito o número? Bom, o ciclismo é um esporte muito bom, né? É um esporte que você não tem impacto nas articulações. Ele e a natação talvez seja um esporte que tem um gasto calórico muito grande, mas com baixo impacto. E com a pandemia, o pessoal ficou com medo de fazer as atividades, né, em lugares fechados, e
ficaram mais adeptos à corrida e ao ciclismo. A gente vê um crescimento muito grande. Só para você ter ideia, em julho nós tivemos um crescimento de 118% nas vendas de bicicletas aqui no Brasil. Então, muita gente nova pedalando. Isso traz uma coisa boa, que é outras pessoas nos acompanhando, outras pessoas fazendo essa pressão com os órgãos públicos, mas também traz pessoas que não têm habilidade de tráfego em trânsito. Então isso nos preocupa, porque a tendência é que o número de acidentes eles aumentem, né? Então boa parte dessas pessoas elas vão pegar gosto pelo esporte e vão continuar no esporte, outros não, principalmente por esse medo do trânsito e por uso inadequado de equipamentos, que às vezes compram uma bicicleta de tamanho errado ou alguma coisa que incomode, né? Então assim, as pessoas têm que ter um conhecimento maior sobre isso e sobre a segurança de trânsito nas cidades, principalmente aqui em Feira de Santana. Enquanto a gente vai conversando, as imagens vão registrando vários ciclistas passando aqui, muitos deles sem nenhum equipamento, outros já todo equipado, e como você citou, cresceu muito, aqueceu a questão das vendas em termos do setor das bicicletas, né, de forma geral, não só do veículo, mas os seus equipamentos. E outra forma também que cresceu muito foi a de entregadores de delivery. A bicicleta não é utilizada mais para o lazer, e agora sim também para o trabalho. Bom, aqui em Feira muitas pessoas já utilizavam a bicicleta como deslocamento para o trabalho, principalmente o pessoal de construção civil, né, outras atividades, e com a pandemia houve um crescimento exponencial do delivery. Só que esse crescimento ele não veio a reboque com a questão da infraestrutura para essas pessoas. Então os entregadores eles têm um trabalho diário de muitos quilômetros de deslocamento, mas muitas vezes não tem uma estrutura como banheiro, não tem uma estrutura como para lavar as mãos, para higienização. Às vezes eles têm dificuldade de entrar nos condomínios mais do que outros tipos de entregadores. Então assim, é realmente uma coisa bastante difícil para eles, mas mesmo assim houve um crescimento grande, até porque muitas pessoas ficaram sem emprego nesse período e optaram por trabalhar nesse setor. Então é um setor que precisa ser discutido pelo município, pelo estado, porque ele é carente de infraestrutura e de cuidado também. Entra nessa questão a criação de programas de ciclomobilidade, incentivo também ao uso da bike, que hoje é um veículo sustentável. Nós temos aqui em Feira de Santana praticamente a cidade toda plana e infelizmente são poucas as ciclovias, uma delas é aqui da Norte Cerqueira, temos ali no Parque da Lagoa Grande também, e em outros locais que hoje está difícil de usar, tipo a Presidente Dutra, existe uma ciclovia ali no canteiro central, mas que raramente as pessoas que pedalam a utilizam. Existe uma outra no Parque da Cidade, mas pela distância do centro das pessoas também, e pela marginalidade as pessoas optam por não utilizar. Então seria importante que se fizessem, além de ciclofaixas, ciclovias, estacionamentos para bicicleta no centro, bicicletários, e esse incentivo ao esporte também. Aqui o pessoal de speed pedala na Norte Cerqueira e não tem uma faixa exclusiva para treinamento deles. Isso é interessante que se tivesse, pelo menos num determinado horário, para que acidentes, aqui já teve acidentes fatais, não viessem a acontecer novamente. Então assim, o esporte ele tem várias competições que são realizadas anualmente aqui, que praticamente não tem o apoio do poder público. Então a gente precisa desse apoio, até porque traz pessoas de fora para a cidade. É um turismo esportivo importante para Feira de Santana e que não é incentivado, né? A gente precisa desse incentivo para o esporte e para a mobilidade sustentável. A gente agradece a sua participação, Neidson, falando dessa pesquisa com cerca de 74 grupos de ciclismo aqui em Feira de Santana, trazendo os problemas e também possíveis soluções para que seja também dada uma atenção maior para esse grupo de pessoas que hoje aderiram esse veículo que costumeiramente a gente vê nas ruas da cidade de Feira de Santana. Além de proporcionar uma mobilidade sustentável e de acordo também com a pesquisa, a bicicleta hoje é o meio mais ideal
para quem quer evitar o transporte público para se locomover na cidade durante a pandemia. Além disso, também é um veículo mais barato. Reportagem Joaquim Neves.